Netanyahu ameaça Trump. Afastem a Turquia de Gaza, ou voltaremos à guerra novamente. Ou seja, imaginem o nível a que chegou o primeiro-ministro de Israel, que agora está ameaçando os Estados Unidos. Só porque a Turquia quer fazer parte do plano de reconstrução em Gaza, só porque o exército turco quer estar entre as forças de paz em Gaza. Então aqui está essa pergunta que, claro, todos fazem hoje. Por que Israel vive esse medo, esse pânico e essa tensão diante de qualquer papel turco em Gaza? Esse medo é só do exército turco ou é medo de Erdogan, que voltou com força como um jogador regional, ou o quê? Temos informações importantes hoje, fiquem conosco. Queridos espectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro desta série de episódios. A opinião é o nosso tema de hoje. Queridos espectadores, começamos com esta notícia que foi divulgada hoje por vários jornais israelenses e que confirma que o primeiro-ministro israelense Netanyahu informou ao governo americano sobre sua total rejeição a qualquer papel da Turquia em Gaza. Agora, queridos espectadores, após o Hamas libertar todos os reféns israelenses que estavam sob seu poder, e hoje a entrega dos corpos também continua gradualmente. Há contatos intensivos que estão sendo realizados pela administração americana, a administração Trump, para, antes de tudo, formar uma força internacional em Gaza. E isso de acordo com o plano de Trump, uma força internacional. Os Estados Unidos disseram que não vão participar dessa força, talvez ela fique restrita apenas aos países árabes e islâmicos. Mas ficou claro hoje que Netanyahu recusa qualquer presença turca na faixa de Gaza. Netanyahu enviou uma mensagem para Trump pedindo diretamente para afastar qualquer papel turco em Gaza. Ele disse a ele: você pode contar no período pós-guerra com vários desses países, dos países da região, países árabes e islâmicos e assim por diante, exceto a Turquia. Ou seja, Netanyahu diz que isso é uma linha vermelha para Israel. Se a Turquia entrar em Gaza, Israel voltará à guerra novamente e até mais do que isso. A questão não se limita apenas à presença militar na força internacional, mas ele diz que a Turquia não tem lugar nenhum em Gaza, nem militarmente, nem humanitariamente, nem civilmente. Mas o problema aqui é que Trump, ele não pode abrir mão do papel da Turquia. Trump, como está claro para todos, obviamente só respeita neste mundo, só respeita os fortes. Trump vê o presidente turco, Erdogan, como o único líder na região capaz de restaurar a ordem no Oriente Médio. Sem a Turquia, não haverá paz. Trump acredita que excluir a Turquia das operações de reconstrução em Gaza ou de participar dessa força internacional ou qualquer outra coisa só vai agravar essa situação na região e o plano de paz ou o plano de Trump não poderá ter sucesso. Ou seja, sem o apoio da Turquia, mas com o apoio do presidente turco Erdogan. Aqui está um dos maiores pontos de discórdia atualmente entre Netanyahu e Trump. Netanyahu diz: afaste Erdogan, afaste a Turquia de Gaza, senão vou agir em Gaza, com tudo o que tem lá. E Trump diz: de jeito nenhum. Afastar Erdogan. Nós precisamos muito dele neste momento e nesta região para o sucesso dos planos americanos. Então aqui talvez todos levantem uma pergunta. Quer dizer, por quê? Netanyahu rejeita a presença turca em Gaza? Por que Netanyahu aceita a presença do Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países árabes e islâmicos? Enquanto ele rejeita apenas a presença turca, ele rejeita a Turquia? Por quê? A presença turca em Gaza está causando tanta preocupação e medo dentro de Israel assim? Existe um fato, ou seja, um conjunto de razões políticas, militares, ideológicas e assim por diante, muitos motivos. Isso faz Israel ver com medo e preocupação qualquer possível papel da Turquia em Gaza.
Ou seja, após esta guerra, qual é o primeiro motivo? E que a Turquia hoje não é apenas um país comum aos olhos de Israel, quero dizer, a Turquia realmente não é. Como os outros países islâmicos, a Turquia tem a capacidade real de unir a legitimidade religiosa com o peso político e militar. Então vemos que a Turquia, antes de tudo, é membro da OTAN, isso antes de qualquer coisa, ou seja, ela tem legitimidade ocidental. Qualquer confronto com o exército turco em Gaza será visto como ato contra a OTAN. Então, Netanyahu, preste muita atenção. Netanyahu hoje sabe muito bem que esses confrontos e tudo mais vão acontecer inevitavelmente e a guerra certamente voltará a Gaza. Só hoje houve uma declaração do presidente americano Trump. O que ele disse nela? Ele disse que pediu aos aliados para não intervirem militarmente contra o Hamas, porque ainda não chegou a hora. Prestem muita atenção, porque ainda não chegou a hora. Ou seja, realmente existe um plano para eliminar o Hamas militarmente, a outro momento determinado, há um plano para o retorno desta guerra, então a guerra certamente voltará a Gaza. Mas a diferença aqui, e o que é que quer dizer, é que volte. Essa guerra, com a presença de outras forças árabes, isso não representa nenhum perigo para Israel, enquanto com a presença de forças turcas lá, isso causaria grandes problemas para Israel, problemas com o Ocidente, com a OTAN, ou seja, uma série de problemas. Estamos falando de um país, um membro principal na OTAN, estamos falando do segundo exército mais forte dentro da OTAN, estamos falando de um país que tem muita simpatia e apoio entre todos os árabes e muçulmanos, essa é a combinação que o diferencia. A presença da Turquia em Gaza não é apenas simbólica, como Benjamin Netanyahu quer. Netanyahu quer uma presença apenas simbólica, mas isso faz com que essa presença seja forte, ativa e influente. Isso fortalece essa influência turca na região em geral. Benjamin Netanyahu vê que isso é muito perigoso para Israel. A segunda questão também são essas experiências anteriores da Turquia em Gaza, pois a Turquia, há anos, representa o eixo de apoio político e econômico ao Hamas, talvez até mesmo em termos de inteligência. Ou seja, o apoio turco tem sido, nos últimos anos, um dos pontos fortes do Hamas. Hoje, por exemplo, ouvimos sobre financiamento do Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita ou outros para Gaza. Todos devem saber que esse financiamento era feito sob supervisão de Israel, mas quando esse financiamento vem da Turquia, isso não está sob o controle de Israel, e Israel encontra grandes dificuldades para controlar esse financiamento, para garantir que esse financiamento não vá, de uma forma ou de outra, para Homs. Então, a Turquia aqui não lida com Gaza apenas do ponto de vista da ajuda humanitária, mas também do ponto de vista da legitimidade política de Homs. E para as demais facções da resistência, qualquer apoio turco em Gaza acaba sendo um apoio à resistência, seja de uma forma ou de outra, financeiramente, politicamente, em termos de inteligência e assim por diante. Portanto, Netanyahu tem uma grande preocupação com a Turquia. Netanyahu vê que a presença da Turquia em Gaza, após esta guerra, significará uma força para o Hamas, significará uma força para todas as facções. A resistência vai contribuir muito para reconstruir as fileiras do Hamas, para reconstituir a força do Hamas. Na verdade, ainda mais do que isso. A Turquia vai revelar os planos de Netanyahu, esses planos que visam controlar Gaza, o controle suave sobre Gaza. Ou seja, em outras palavras, dar o governo de Gaza por trás das cortinas para Israel. Ou seja, na Turquia vai frustrar todos esses planos, para que a influência em Gaza seja turca, e não israelense, nem árabe-israelense. Isso é exatamente o que nos leva a esse terceiro motivo também, que é o quê? É que o conflito em Gaza hoje é sobre quem vai ter as chaves de Gaza depois dessa guerra. Então, depois que a guerra acabar,
Israel quer que o dossiê de Gaza fique sob sua tutela de segurança e política. Ela quer colocar Gaza sob o governo de marionetes árabes, controlando tudo como quiser, sob o pretexto de quê? Que este é o único jeito de alcançar a paz na região. Mas a Turquia, aqui, rejeita esses planos. Quer ter um papel direto e principal na reconstrução, quer não se submeter às ordens ou à tutela israelense. A Turquia quer administrar de forma independente, ou seja, um conjunto de projetos muito sensíveis, como portos, eletricidade, hospitais e assim por diante. Mas Netanyahu diz que isso é um pesadelo para Israel. Porque a existência desses projetos sob supervisão turca significa que estarão sob supervisão do Hamas, a serviço do Hamas, diferente do que seria se esses projetos estivessem sob supervisão de outros países árabes que rejeitam o Hamas. Também é assim. Netanyahu considera qualquer funcionário turco oficial estará em Gaza. Ele exatamente desempenhará um papel para fortalecer a influência turca, fortalecerá na influência de Erdogan em Gaza. E na região, em geral, também é assim. O quarto ponto, Israel, ela tem medo, tem uma grande obsessão com esse simbolismo islâmico da Turquia. Então Netanyahu sabe muito bem que a Turquia está aproveitando o caso de Gaza para reforçar sua liderança no mundo islâmico. Hoje, todos devem saber que esta região é um centro global de energia. O país que controla esta região controla o mundo. Isso é historicamente conhecido. O presidente turco Erdogan se apresenta como líder dos muçulmanos. E prestem muita atenção, estamos falando da região que há poucas décadas era território turco, fazia parte do Império Otomano. Mesmo que haja apenas um papel humanitário para a Turquia em Gaza, Israel vê isso como uma oportunidade para Erdogan voltar a reivindicar essa terra, para aparecer como salvador, o líder islâmico e forte, entre outras coisas, especialmente porque a Turquia realmente possui mecanismos midiáticos e políticos, entre outros, que lhe permitem criar simbolismo e influência popular. Ou seja, em resumo, o jogo de influência em Gaza é entre quem? Entre Israel e Turquia? Netanyahu quer afastar a Turquia para que ele permaneça sozinho na região. Na verdade, há uma disputa de influência em Gaza. Após o fim desta guerra, há o Egito. O Egito busca retomar influência na região. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Turquia também querem influência ali. Mas Israel não fala sobre o Egito, os Emirados Árabes Unidos ou os outros países, fala apenas sobre a Turquia, rejeita apenas a presença turca, quer afastar apenas a Turquia. O quinto ponto também é que Israel não confia de jeito nenhum em Erdogan hoje, mesmo que Erdogan venha a público e diga claramente que apoia Israel, apoia a paz para Israel e assim por diante. Israel não vai confiar nele de jeito nenhum. Assim como hoje, não confia nesse novo regime sírio. Ahmad al-Sharia. O que Erdogan fez nos últimos anos, como ele manipulou todos até que a Turquia se tornasse tão poderosa assim. Ele também pode fazer isso. Neste dossiê especial sobre Israel, a relação entre Israel e Turquia era como mel e manteiga. Israel, para que todos saibam, contribuiu de forma muito significativa para fortalecer a Turquia economicamente, politicamente, tecnologicamente, industrialmente e assim por diante. Podemos dizer que Erdogan enganou Israel e mostrou para ela que, com ele, a Turquia se envolveu em muitos assuntos na região, servindo aos interesses de Israel. Mas no final, na hora decisiva, Erdogan se voltou contra Israel, fez declarações fortes contra Israel, deu apoio secreto à resistência e assim por diante. Então, hoje, Netanyahu diz que a Turquia se tornou uma adversária. Pronto, se tornou uma adversária, assim como o Irã. Se Israel hoje quer derrubar o regime de Khamenei no Irã, ela também quer derrubar o governo de Erdogan, quer restaurar o governo secular que existia antes na Turquia. Há 20 anos ou mais. Ela não confia em Erdogan de jeito nenhum. Erdogan se tornou um adversário para Israel. Outra coisa também.
é que Netanyahu está enfrentando hoje uma pressão muito grande dentro de Israel, especialmente da extrema-direita em Israel. Esses partidos de direita em Israel hoje estão pressionando fortemente Netanyahu. Para que a Turquia não esteja em Gaza, o que eles dizem? Eles dizem que se for permitido que a Turquia esteja em Gaza, isso será o maior erro. Você vai sofrer com Israel no futuro, porque esses dizem que o erro que cometeram ao libertar Sinwar não pode se repetir. Não pode ser libertada qualquer pessoa que seja candidata a ser líder na resistência. E não pode ser permitido entrar em Gaza. Qualquer país que não seja amigo de Israel, por isso hoje Netanyahu diz a Trump que não vamos permitir essa presença turca em Gaza. Então, hoje, na verdade, é uma questão muito complicada, porque Trump também não consegue fazer esse plano dar certo e garantir a paz na região. Sem a Turquia, agora não sabemos como as coisas vão acontecer no futuro. Se a Turquia realmente será afastada ou, no final das contas, seja como for, a guerra certamente voltará. E todos devem se preparar para ela nesses dias que restam. Respondam para nós nos comentários abaixo deste vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, clicar no botão de curtir e que a paz esteja com vocês. Até logo!